Olá pessoal, deixa eu ver aqui onde é que tá a câmera aqui. Vou fazer assim, muito bem garoto. Vamos dar uma comentada aqui sobre como avaliar os alunos, né? Vou colocar isso aqui, beleza. Ainda tá chato, né? Vou colocar aqui assim. Como avaliar meus alunos na quarentena. E aí vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Bem rápido aqui esses comentários, tá? Pensando nisso, a Jovem Gênios reuniu esse e-book. Aí eu vou para logo direto, né? Então, temos os 3 tipos de avaliação, a diagnóstica, né? Pra gente verificar como é que o aluno se encontra. Eu vou dizer uma coisa aqui, gente. Sem ferramenta, sem tecnologia, sem software ou planilhas de Excel que minimamente dê condições, ou pode ser o Google Forms, né? A gente ter algum tipo de formação para trabalhar com o Google Forms e depois a partir da planilha a gente conseguir fazer análise dos resultados. Eu sinceramente acho que sem isso essa avaliação diagnóstica ela é muito difícil acontecer, tá? Assim, tem professores que são muito bem organizados em relação a anotar o aluno que domina, que não domina certa habilidade. Eu desconfio dessa habilidade minha. Eu não sei se é uma insegurança minha, até porque eu também tenho alguma dificuldade em confiar em perguntas, em questionários, aqueles que não tenha tido algum tipo de teste, né? E uma outra coisa é que como é que você vai fazer um diagnóstico, sendo que às vezes as próprias perguntas, a depender da situação em que o aluno se encontra, pode também ele pode errar uma questão que ele sabe, mas por algum outro motivo ele errou. Então já vai atrapalhar nossa avaliação diagnóstica, né? Então essa avaliação diagnóstica é algo que eu acho que precisaria de uma série de critérios. Eu gosto muito do Khan Academy. Não sei se eu há algum tipo de fetiche, né, no Khan Academy, que eu gosto demais e confio muito no Khan Academy, mas eu acho que a gente precisa de ferramentas, né? Eu acho que o Khan Academy ajuda nesse aspecto, mas precisa ser uma cultura, tem que ser algo cultural. Não dá para só um professor, só uma escola trabalhar, enfim, a gente fica... Os alunos acham que a gente inventa coisa demais e acabam não se esforçando muito em tentar entender, em tentar responder, e aí prejudica, né? O próprio trabalho, ele não tem a eficácia que era para ter, ou que tem potencial para ter, tá certo? Então tá aqui a avaliação diagnóstica. Eu falei um pouco do que eu acho, que está falando sobre a realidade da turma. Gente, isso é muito difícil, principalmente agora em aulas remotas. Você tinha alunos uma participação muito boa, muito esforçados, e que nem sempre tem uma realidade fácil na sua residência, mas que na sala de aula conseguiu se destacar. E agora isso se reconfigura, né? E a gente precisa entender como analisar essa realidade, e o que não é fácil também, né? A formativa, eu acho que depende muito da observação do professor, né? Existem N ferramentas, o livro, outras ferramentas online, a observação do professor, mas é algo que a gente, enquanto mais eu acho que a gente informatizar, melhor tá? Porque dizer que o professor consegue anotar tudo isso na caneta, a evolução do aluno, a dificuldade do aluno, as habilidades que o aluno tem, que pode ser
melhor explorado em seus trabalhos, né? Algum tipo de situações emocionais que influenciou sua aprendizagem. Professor que domina tudo isso na caneta, meu amigo, minha amiga, eu digo que é assim, a gente sabe que sempre tem professor herói, né? Professores que não tem nenhuma dificuldade. Eu tenho muita. Tá? Então essa ideia de entender que o aluno tem seu próprio ritmo de aprendizagem, né? Bem, não vou comentar isso aqui porque é bem contraditório, né? Se a gente pensa em avaliar e pensa em ritmo, já é contraditório. A não ser que a gente tenha ferramentas tecnológicas para criar avaliações a partir da realidade do aluno, da realidade cognitiva do aluno, né? Da realidade histórica do aluno, tá? E aí, gente, com ferramentas tecnológicas a gente consegue manter, né, o histórico sempre pulsante ali do aluno, né? Inclusive eu acho que de repente pode ser criadas logaritmos, né? Mas precisa de investimento. O setor privado com certeza não tem esse interesse, né? Porque a ideia é reproduzir mesmo, não é refletir. E o setor público não quer investir na educação pública. E quando tem professores conscientes que querem defender a educação pública, eles são tratados como maloqueiros na rua, apanham da polícia. E agora a gente vê pessoas furando a quarentena, né? Matando os outros, porque quem fura a quarentena mata, e eles são só conduzidos para a delegacia, é anotado o nome dele lá, né? Caderninho de ocorrência. E pronto. Então a nossa sociedade está um pouco fadada. E a somativa, que geralmente a gente se limita só a ela. Eu estou falando a gente, é o Sistema Brasileiro de Educação, tá? Que é a tal da nota, né? A tal da nota. A gente precisava superar isso. Principalmente para ver se superava a ética da cola, né? Eu chamo de ética porque epistemologicamente não era para existir falta de ética, né? Ou falta de moral, aliás. É usado no final, no processo escolar, avaliar o que o aluno aprendeu de fato e vai classificando o aluno. Essa classificação aqui, bem, eu acho que essa classificação aqui, ela tem alguns pontos positivos no aspecto de a gente tem, eu acho que a gente poderia sim classificar os alunos por níveis, né? Mas trabalhar isso sem uma ferramenta, gente, é muito difícil. Eu li uma vez numa revista da Nova Escola uma estratégia de trabalhar com os alunos a partir das dificuldades e habilidades que eles tinham em grupos, né? Separava eles em grupos a partir das dificuldades e habilidades, depois em alguns momentos misturava, mas isso tudo com o professor consciente, né? E intencionalmente mexendo como se fosse peças de tabuleiro. A pessoa que escreveu isso, eu até escrevi um e-mail, mas acabei não enviando. Mas questionando como é que ele colocava isso em prática no dia a dia da escola, né? Ou se era só uma teoria. A gente da educação pública, eu falei isso ontem com uma professora, que é necessário a faculdade se repensar o quanto antes, porque há uma dicotomia entre o que a universidade e as teorias dizem e o que a gente vivencia na sala de aula, e a falta de diálogo, inclusive, desses dois. A gente às vezes faz o estágio todo animado e tal, e aí fala como é que pode o professor lá no estágio poderia ter feito isso, 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 isso. Aí quando a gente vira professor a gente vê que não é realidade. Né? Então é importantíssimo essa discussão aí, tá, pessoal? E aí tá aí a modalidade, as três que eu falei, a função de cada uma, né? E propósito, tá? E a época, né? Então é claro que essa somativa aí ela é super hiper questionável, tá?
Uma vez que não reflete o aprendizado real do aluno, essas modalidades não o preparam para o mercado de trabalho no futuro e também não desenvolvem nele as habilidades socioemocionais previstas pela BNCC. E aí, pessoal, eu substituiria aqui, tá? A ideia de mercado de trabalho, da educação pública, que as pessoas têm que fazer, têm que estudar para o mercado de trabalho, para dizer habilidades de resolver problemas do dia a dia. E esses problemas podem ser relacionados ao mercado de trabalho ou comércio, porque nossos alunos não precisam ser só funcionários, só mão de obra barata. Eles podem ser empresários, empreendedores, né? Eu tenho aluno que hoje tem seu comérciozinho de bolo, né? A gente vai incentivando, faz esse curso aqui no Sebrae, faz aquele ali. Gente, não pense que vocês têm que só arrumar um emprego, vocês também podem empreender, tá certo? Então, quando você vê esse tipo de discurso,